gente! Bom dia! Estamos aqui pela TV Horizonte, a TV de Nossa Senhora da Piedade, a nossa padroeira. Um abraço para você, minha amiga dona de casa, companheira de todas as manhãs. Pois é, falando em padroeira, a imagem de Nossa Senhora da Piedade, esculpida por Aleijadinho, voltou para o altar-mor do Santuário Basílica. Motivo de alegria para os fiéis que visitam a casa da padroeira de Minas. Vamos aí com a matéria. Nilza acordou cedo e subiu a serra para comemorar o aniversário participando da Santa Missa no Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade. Mal sabia ela que viveria um momento ímpar, a reentronização da imagem no altar da igreja. Esse é o meu presente, eu não sabia que era a volta dela hoje. A gente veio mesmo para agradecer, a gente acompanha sempre, né, as celebrações, aqui é um lugar abençoado. A gente ama estar aqui. A imagem foi colocada novamente no altar principal da menor basílica do mundo por 4 funcionários do santuário. Um trabalho de muito cuidado que emocionou quem esteve presente. Muitas alegrias e passos muito firmes e concretos, não só da reabertura, mas da acolhida das pessoas. Ter Nossa Senhora voltando para o camarim, no altar da Basílica Ermida da Padroeira de Minas Gerais, é um grande presente porque é voltar à referência de todos aqueles que aqui vêm. As pessoas vêm aqui porque querem sim ver o rosto de Nossa Senhora e a imagem daquela que carrega o Cristo e nos apresenta. Então, todas as pessoas que chegaram aqui nesses últimos dias falam, mas cadê a imagem da padroeira? E, devido aos cuidados que são necessários, ela estava ausente, mas agora ela volta para poder, como acolhe Nossa Senhora, apresentando aquele que é a nossa salvação. A imagem de Nossa Senhora da Piedade é um dos primeiros trabalhos do mestre Aleijadinho, ainda no século XVIII. Ela foi retirada daqui no início do ano para um trabalho de remoção de cupins que estavam afetando a escultura. Um serviço de preservação e de cuidado, não só da fé, mas também da cultura do povo mineiro. O trabalho durou 60 dias e foi feito por pesquisadores e profissionais da arquidiocese. O padre Felipe, ele percebeu excrementos de cupim nos 2 degraus de Nossa Senhora. E aí, como prevenção mesmo, a gente fez um processo que não é interventivo para a retirada de qualquer micro-organismo que pudesse estar tendo alguma atividade na imagem. Ela foi retirada do altar, foi levada para um local seguro, apropriado para essa intervenção de restauro. Ela foi envolta em uma bolha específica e retirado todo o oxigênio de dentro dessa bolsa. Ela ficou 60 dias inerte nessa bolsa e aos poucos eram adicionado nitrogênio. Então todo ser vivo que tivesse nessa bolsa seria morto, né? E após a retirada foi feita uma selagem química com inseticida. O retorno da imagem, que saiu pouquíssimas vezes deste altar, significou muito para a dona Abigail. Aos 86 anos, ela não se cansa de vir aqui e contemplar a beleza da fé. Eu estou precisando muita graça dela, que eu estou com problemas sérios dos meus filhos, em casa com doença. A senhora está me ajudando. Pois é, a nossa Pietá, né? É a Nossa Senhora da Piedade, que está lá no alto da serra. Essa imagem fantástica feita pelo nosso querido Aleijadinho, que está preservada, né? E reformada. Isso é muito importante para a fé do povo mineiro, porque Nossa Senhora da Piedade é a padroeira do estado de Minas Gerais. Então, fica aí o nosso convite para você voltar à Serra da Piedade e ver novamente aquela imagem maravilhosa de Nossa Senhora da Piedade que nós a trazemos aqui, né? Em ponto pequeno, mas vocês vão ter a oportunidade de vê-la do jeito que ela foi feita pelo nosso querido Aleijadinho, né? E que tem a forma. Aliás, é uma coisa impressionante. Outro dia nós estávamos aqui com um especialista
em preservação da memória do Barroco Mineiro, da história de Minas Gerais. Então, nós conversamos sobre isso, né? Aquilo que o Aleijadinho fez, você olha, é fácil de você identificar a obra do Aleijadinho, né? E a obra do Aleijadinho está muito visível na imagem de Nossa Senhora da Piedade. Vamos cantar aquela musiquinha? Vai tudo bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, bem, com pílulas de lúcen. Sabe aquela dorzinha urinária, aquela sensação de queimação e ardor? Pílulas de lúcen são antissépticas das veias urinárias e vocês encontram em todas as farmácias e drogarias. Pois é, o prefeito Fuad Noman reuniu a imprensa ontem em seu gabinete, na prefeitura, na Avenida Afonso Pena, para anunciar uma revitalização do centro da cidade. Eu tenho muito medo dessa palavra revitalização. Hoje mesmo eu conversava com um comerciante lá do Barro Preto, que disse, quando falaram em revitalização do Barro Preto, falaram em impedir, acabar com o estacionamento e fazer ruas fechadas, sem estacionamento. Aí você, ao invés de revitalizar o Barro Preto, você está acabando com o Barro Preto. Foi o que fizeram na Savassi. O prefeito Márcio Lacerda fez uma reforma na Savassi, que está lá, a Savassi está, parece que toda quebrada, abandonada, né? Apesar de tão pouco tempo eles terem feito a reforma da Savassi, e acabaram com 300 vagas de automóveis na Savassi. Se acabar com 300 vagas, são 300 fregueses que deixam de frequentar a Savassi, não é? Então, quer dizer, você tem, quando fala revitalizar o centro, você tem que procurar levar o cidadão para o centro da cidade. Nós temos uma avenida Afonso Pena de 100 metros de largura, né? Quando os nossos construtores de Belo Horizonte fizeram a cidade, fizeram avenidas largas, porque saímos de Ouro Preto, uma cidade acanhada, né? E viemos para uma capital, Belo Horizonte, linda, maravilhosa. Então, a avenida de 100 metros de largura, todas as avenidas muito grandes, né? Largas, bonitas, prova que nós tínhamos um canteiro maravilhoso e uma pista de rolamento menor, porque nós tínhamos um movimento de veículos menor. E a necessidade de ter mais carro na cidade, de mais carro, de trânsito e etc e tal, nós tivemos, né, a necessidade de acabar com aqueles canteiros maravilhosos que tínhamos na Augusto de Lima, que tínhamos na Pias Fortes, na própria Afonso Pena, né? E então tudo mudou, né? Então a cidade precisa de revitalizada. Eu, na minha opinião, revitalizar a cidade é fazer uma reforma nesse sistema de transporte. Porque em 1979... eles fizeram esse sistema de transporte que aí está hoje, aí de bairro a bairro e etc., e colocaram todos os ônibus da cidade passando no centro nevrálgico da cidade. Então você trouxe barulho, muito barulho, né? O morador da cidade, do centro da cidade, saiu por causa de quem mora na rua São Paulo, rua Curitiba, etc., esses apartamentos, prédios de apartamento, todo mundo foi embora. Por quê? Porque o barulho da cidade é imenso, né? É muito grande, né? Não só o barulho, como também a poluição ambiental, que é a fumaça do ônibus, né? Então fizeram tudo no centro da cidade. Você hoje vê a Avenida Afonso Pena, é um absurdo a Avenida Afonso Pena, todos os ônibus passam ou atravessam a Afonso Pena. Acabaram com a Avenida Paraná, porque é só uma avenida de ônibus, acabaram com a Avenida Santos Dumont, né? O comércio da Santos Dumont acabou, né? Acabou por quê? Por causa da chamada do que eles fizeram. Então, revitalização para mim é poder o carro estacionar no centro da cidade novamente. O cara fala assim, isso é impossível. Mas você já viu, a Afonso Pena, desde a rodoviária até lá na avenida, até na Praça Tiradentes, praticamente você não pode estacionar em lugar nenhum da Afonso Pena, nem à noite. Eles abrem uma certa aspas nisso aí, para o espetáculo no Palácio das Artes, ou uma festa no Automóvel Clube. Fora disso, você não tem lugar para estacionar na cidade mais, no centro da cidade. E outra coisa, né? Eu fico vendo, outro dia eu trabalho domingo de manhã, mas nesse domingo teve futebol, eu dei uma saída. Se eu vou lá na Feira de Arte e Artesanato, eles colocam impedimento de estacionamento em quase toda a cidade. Quer dizer, não quer que o sujeito chegue no centro da cidade, né? Agora, estão anunciando que o Parque Municipal vai ficar aberto até às 21 horas. Você já viu o Parque Municipal atualmente? O Parque Municipal atualmente é abrigo dos sem casa.
é abrigo daqueles que moram na rua, eles vão dormir lá, né? De dia no Parque Municipal, né? E fechar o Parque Municipal, abrir até as 21 horas, e no domingo, que é o grande dia do Parque Municipal, que as crianças vão ao Parque Municipal, que os pais levam as crianças para o Parque Municipal, vai fechar às 5 horas? Não, podia pelo menos fechar às 7 horas no domingo, né? Agora, vamos esperar que, pelo menos estão falando aí que a Afonso Pena vai ganhar ciclovia, pista de ônibus, exclusiva de ônibus, então vai diminuir o rolamento, a pista de rolamento para carros na Avenida Afonso Pena, né? Então vai ficar mais difícil. Eu não sei, eu tenho muito medo dessa palavra, revitalização. Revitalização, para mim, de vez em quando, é um problema. Eles vão mexer na cidade e aí, ao invés de melhorar, piora. Eu, quando falo revitalização, você tem que trazer o comprador para o centro da cidade. O comércio do centro da cidade tem que ser revitalizado. Então a gente tem que ter, hoje as lojas estão fechadas, né? Está um problema a cidade está suja, abandonada, cheia de morador de rua, né? Para você ter uma ideia, os bancos que estão no entorno da Praça 7 fecham às 4 horas da tarde e fecham mesmo com chave. Você não pode nem entrar lá para acessar o caixa eletrônico, porque os moradores de rua vão fazer as necessidades lá dentro dos bancos. Então é um negócio difícil de ser. Primeiro tem que ver o que vai fazer com o morador de rua. E a Avenida Afonso Pena, eu sempre falo o seguinte, ela precisa ser lavada com água, sabão e colocar perfume nela, porque tá difícil, tem hora que você passa no centro da cidade, né? Daqui a pouco a gente fala. Pois é, estamos de volta e agora aqui conosco o jornalista André Cristino, ele que traz para a gente os destaques do Horizonte Notícia, que começa daqui a pouco, ao 12h30. André, bom dia! Bom dia, Cir, bom dia a todos. Hoje nós vamos falar sobre imposto de renda. Né? Próxima quarta-feira, né, semana que vem, dia 15, a Receita vai liberar o programa para que as pessoas possam enviar a sua declaração de imposto de renda. E aí a gente vai trazer algumas dúvidas que as pessoas possam ter, um especialista vai explicar para que já se preparem, né? Porque é importante já separar toda a documentação para não ter dor de cabeça na hora de preencher essa declaração. É verdade. Vamos falar também difícil, assim, de uma homenagem que o Colégio Santa Maria recebeu da OAB Minas. O colégio completou 120 anos de história, inclusive foi o primeiro colégio particular de Belo Horizonte. Foi inaugurado em 1903 e agora, completando 120 anos, recebeu uma premiação da OAB. Nós vamos conversar com o coordenador do Santa Maria para falar um pouquinho sobre essa história. E nessa semana também que tem o Dia Internacional da Mulher, né, que é celebrado amanhã, dia 8 de março, a gente tem conversado com mulheres que fazem diferença na sociedade. E hoje eu vou bater um papo com a Neuza, que ela é coordenadora do Secretariado Arquidiocesano Bíblico Catequético. E aí ela vai falar um pouquinho sobre esse trabalho, qual é o papel hoje da mulher leiga na igreja, se avançou a participação das mulheres na igreja. Vou pedir uma análise dela que está ligada diretamente com isso. E vamos trazer também assim, o balanço do preço dos combustíveis, né? Semana passada houve aumento dos impostos, houve redução no preço cobrado pela Petrobras, e aí a gente vai trazer esse balanço, mas já adianto. Gasolina mais cara, etanol e diesel um pouquinho mais barato, mas os detalhes daqui a pouquinho, 12h30 no Horizonte Notícia. Falou, irmão. Um abraço para você. Abraço. Pois é. Aliás, os governadores de vários estados estão aumentando a alíquota do ICMS, que é cobrado nos seus estados, normalmente de 18%, já estão aumentando. E eles vão aumentar também, porque passaram a alíquota do ICMS para 17%, mas quando o governo federal, né, faz a oneração, né, dos impostos federais, é claro que os impostos estaduais, que ficaram bem abaixo daquilo que eles cobravam, pode ganhar aí mais alguma coisa, né? Essa é a grande verdade. Mas sobre o Colégio Santa Maria, eu fico me lembrando aqui da figura de Dom Antônio dos Santos Cabral, o nosso primeiro arcebispo. Ele reservou para as entidades confessionais vários quarteirões em Belo Horizonte. O Colégio Santa Maria foi o primeiro, mas não foi ainda na época de nosso querido Dom Antônio de Santos Cabral, né?
o Colégio Santa Maria foi o primeiro, né? Depois vieram o Sacré-Cœur de Marie, Sacré-Cœur de Jésus, nós tivemos aí o Santo Antônio, né? E outros grandes colégios, o Colégio Santo Agostinho, né? Pio XII, e o Colégio Padre Machado, e os maristas, e muitos colégios que nós ganhamos na cidade, hoje Belo Horizonte. Tem até uma música do Pacífico Mascarenhas, né? Que fala sobre os colégios, né? Quero saber onde mora essa garota colegial que passa sempre dando bola dentro de um especial. Não sei se essa garota estuda no Colégio Assunção, se é no Santa Marcelina ou no Sagrado Coração. Essa garota talvez seria aquela do Sacré-Cœur, que muito nos prestigia, como a do Santa Maria, né? Ele fala de todos os colégios confessionais da cidade. Vamos cantar aquela musiquinha? Se a criança acordou, dorme, dorme, menina, tudo calmo ficou, mamãe tem. Auricedina é o analgésico e antisséptico de uso local para adultos e crianças, e todo mundo sabe. Dor de ouvido, Auricedina. Se persistirem os sintomas, um médico deverá ser consultado. Um estudo realizado por pesquisadores da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais revela que deixar de comer feijão está diretamente associado ao ganho de peso. Quem deixa o feijão de fora do prato tem 20% a mais de chance de desenvolver obesidade. Olha aí. Ele ainda é um dos queridinhos no dia a dia da alimentação do brasileiro. Muitos não deixam o feijão de lado de jeito nenhum. Faz parte do cardápio do brasileiro, né? Arroz, feijão, uma carne, uma salada. É de segunda a segunda, tem que seguir a cultura brasileira. É hábito mesmo, é costume, fui ensinada assim, né? O feijão é praticamente o primeiro do prato, né? E a leguminosa faz muito bem para a saúde. Uma pesquisa da UFMG concluiu que o feijão, além de ter muitos nutrientes, também pode ajudar a evitar a obesidade. Quem consome regularmente tem 10% menos chance de desenvolver sobrepeso e 20% menos chance de se tornar obeso. Quando o indivíduo ele consome o feijão, que é considerado um alimento saudável, ele naturalmente consome junto outros alimentos saudáveis, como um arroz, uns vegetais, uma salada e também, por vezes, uma proteína. De tal modo que a refeição, a dieta, acaba ficando nutricionalmente muito equilibrada e balanceada para a manutenção do ganho de peso. Por esse motivo, nós identificamos esse efeito de proteção para o excesso de peso e obesidade. Por outro lado, quando o indivíduo não consome feijão, algumas evidências nacionais e internacionais mostram que tem havido uma substituição cada vez maior pelos alimentos ultraprocessados ou industrializados, que apresentam uma elevada quantidade de calorias e têm pouco ou quase nenhum valor nutritivo. E, de fato, esses alimentos, que pode ser, por exemplo, uma salsicha, um macarrão instantâneo, algum outro embutido, eles acabam apresentando, sim, um efeito positivo sobre o ganho de peso e a obesidade. De forma regular, o brasileiro consumia feijão de 5 a 7 vezes por semana. Mas uma outra linha desta mesma pesquisa tem chegado à conclusão que o consumo tem caído ao longo dos anos, principalmente por parte das mulheres. Elas estão comendo menos feijão desde o ano passado. Já os homens vão até 2029 comendo regularmente este alimento. Depois disso, o consumo também deve cair menos de 5 vezes por semana. Não faço questão nenhuma de comer feijão. Se tem uma lasanha, não tem como você comer o feijão, né? Apesar do desaparecimento do feijão no prato, o ideal é que ele seja consumido pelo menos 5 vezes por semana para ajudar na absorção de vitaminas e a prevenir a obesidade. O consumo regular de feijão, que tem que ser de 5 a 7 dias por semana, é excelente para a saúde por todos os seus benefícios nutricionais e especialmente para a manutenção do ganho de peso. Pois é, o feijão, arroz e feijão é a tradição da comida do brasileiro, né? E é a melhor mistura que nós temos é o arroz e feijão com um pedacinho de carne, né? Era assim que a gente comia, né? Não é encher o prato de massa como se faz hoje, não. A mim me lembrou duas coisas aqui, duas músicas. Uma música recente, né? Recente que eu falo é de 30 anos atrás ou mais, das Frenéticas, né? Uma música do Gonzaguinha que fala feijão é o preto que satisfaz, né?
Lá, 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 eu quero feijão, feijão, né? E o Ivon Cury, o nosso mineiro Ivon Cury, nascido lá em Caxambu, fez sucesso na década de 50 com a comida de pensão, que dizia feijão, 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 era só feijão, feijão. Tinha tudo só de feijão. É maionese de feijão, é salada de feijão, é tutu de feijão, era só feijão, né? Então, a música chama Comida de Pensão, né? Com o nosso querido Ivon Cury. Você entra aí no Google, você pega lá, Comida de Pensão, Ivon Cury, é um shotzinho interessantíssimo, muito interessantíssimo, do nosso querido Ivon Cury. Pega lá para você ver que coisa maravilhosa. Olha, a retração do produto interno bruto verificada no quarto trimestre do ano passado reflete a desaceleração da economia provocada pelos juros altos. A revelação foi feita pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Apesar do encolhimento do indicador no fim de 2022, o ministro descartou o risco de recessão para este ano. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que o governo não está trabalhando com perspectiva de recessão. A informação é da Agência Brasil. A recessão ocorre quando a economia registra 2 trimestres seguidos de resultados negativos. O IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, divulgou nesta quinta-feira o resultado do Produto Interno Bruto, a soma de tudo o que é produzido na economia. Embora a economia brasileira tenha crescido 2,9% no ano passado, houve uma retração de 0,2% no quarto trimestre. Para Fernando Haddad, a economia está perdendo força por causa das altas dos juros promovidas pelo Banco Central. Embora a taxa Selic tenha parado de subir em agosto do ano passado, ainda está no nível mais alto desde o início de 2017. Pois é, quando você está vivendo um período inflacionário, o que o Banco Central faz? Aumenta os juros, né? Para você fazer um tipo de pegar o dinheiro que está girando na economia, você tirar um pouco do dinheiro de circulação. Então você traz uma certa dificuldade, porque quem tem dinheiro vai julgar o dinheiro nos juros do governo, né? Para você ter uma ideia, quem, por exemplo, tem 10 milhões de reais, se você julgar durante um ano, num 13,5%, você vai ganhar 1.350.000 no ano. Né? Então, todo mundo quer comprar o dinheiro do governo, quer comprar papel do governo, e com isso você tira um pouco do dinheiro de circulação. Mas aí você provoca um pouco de recessão, e é justamente isso que o Banco Central faz, né? Provocar um pouco de recessão, o dinheiro sumir da economia para as coisas baixarem. O cara que vendia uma carne a R$50 vai vender a 30 ou a 25 e assim por diante. Hoje a carne já está nesse preço, né? Principalmente depois da tal de vaca louca aí, que foi só um boi que tinha um problema de vaca louca, o resto está tudo normal, tudo tranquilo. Inclusive a China vai voltar a comprar carne do Brasil novamente, né? Mas a carne deu uma baixada. Deu uma baixada porque esse negócio de vaca louca deu uma baixada boa, né? Então vamos esperar que as coisas se normalizem, né? E o país possa crescer. Esse é o grande desejo de todos nós. Pois é, amanhã tem mais aqui na TV Horizonte. Um abraço para você.